quando eu cheguei pra fazer a prova da orquestra, foi horrível. Eu toquei tão mal, mas tão mal, mas tão mal. É uma coisa que me fez continuar mesmo estando super machucada, magoada, exausta. Foi pensar no exemplo que eu ia ser pra quem tava vindo atrás de mim, sabe? Ela só levantou, saiu e bateu a porta. Eu falei, bom, acho que isso significa que eu vou poder ficar. Mas desde então, a minha vida foi um inferno. E aí, pessoal, aqui é Maico Arruda e esse é mais um episódio do podcast Mentes Poderosas, onde eu trago as mentes que eu considero as mais poderosas do país para ajudar todos nós a desbloquear e entender como que a gente pode avançar mais rápido na vida. E hoje eu vou falar aqui com a Ana Murakawa. Primeiro, obrigado, Ana, por estar aqui com a gente. Vai ser um convite, um prazer te conhecer melhor aqui, né? Que a gente está se conhecendo agora, né? Obrigada a você, é um honra toda minha e tô animada para essa nossa conversa. Ótimo, também tô bem animado. Bom, reforçando o intuito desse podcast aqui é trazer pessoas com resultados muito diferenciados, seja na saúde, seja na questão financeira, nos relacionamentos, ou no sucesso, ou até em fama internacional, como é o caso da nossa amiga Ana aqui. E é que eu vou fazer algumas perguntas específicas para a gente tentar entender como que ela pensa, de onde veio essas crenças, as programações subconscientes dela. E para a gente começar, deixa eu ler aqui um pouquinho do que eu pesquisei sobre a Ana Murakawa, que primeiro eu tô bem animado, Ana, porque acho que você é a primeira convidada, assim, que eu vou literalmente conhecendo aos poucos aqui no podcast, né, porque a gente se conheceu muito rapidamente através de alguns amigos em comuns, e vai ser bem legal esse bate-papo. Então, a Ana, que tem as origens diretamente de Osasco, né, Ana? Sim. Ela saiu de tocar nas ruas para o mundo. Hoje, a Ana é uma violinista brasileira de renome internacional, já se apresentou em diversos países e já fez colaborações com grandes nomes da música, desde Ivete Sangalo a Eminem. Caramba, que poderoso, hein? Então, Ana, pra gente começar a te conhecer um pouquinho, conta um pouquinho da sua história, assim, onde que você entrou no violino, como que foi isso? Sim, bom, eu comecei a estudar violino aos 13 anos de idade e eu comecei num projeto social chamado Projeto Guri. Então eu vim de uma família bem humilde e se eu já puder introduzir uma dessas coisas que eu acho que me motivou a estar onde eu estou, nessa época eu ainda tinha, eu sempre fui muito nerd, né? Sempre gostei muito de estudar, mas eu acho que um pouco dessa motivação para estudar veio por conta do que eu acreditava ser o amor e de onde o amor vinha. Olha só que louco. Nossa, que interessante. Eu acreditava quando eu era pequena que se eu fosse boa, eu merecia amor. Se eu não fosse, talvez eu não merecesse. Então, eu sempre fui muito dedicada aos estudos, sempre fui, sabe, tipo, aluna exemplar. E aí, quando eu conheci o violino através do projeto, eu vi ali meio que a minha forma de escape, sabe? De eu poder me expressar e expressar tudo que eu tava sentindo através da música, com toda a minha inocência de 13 anos de idade, né? E aí foi uma paixão avassaladora pelo instrumento. Eu jamais saberia que eu gosto do violino se eu não tivesse tido essa oportunidade. E assim que eu comecei, rapidamente eu pensei, é isso que eu quero pra minha vida. Mas você já pensou ali que você tinha que ser boa no violino também? Ou era mais uma paixão, um hobby? Não, eu tinha que ser boa no violino porque eu já tinha decidido que eu queria ser a melhor violinista que eu podia ser. Tipo, eu ainda lembro que eu falava que eu queria fazer história. Não sabia como, mas eu sabia que era através do violino. E era uma motivação que era muito maior que eu. Era uma coisa ardente realmente, sabe? E aí, quando eu tinha, para fazer uns 15 anos de idade, eu decidi que eu queria começar a fazer provas para tocar em orquestras e tal. Então, com 13 anos, você começou a estudar sério mesmo? Eu comecei a estudar sério quanto podia, né? Porque eu não tinha o instrumento, eu só podia estudar quando eu tava no projeto. Mas eu comecei a levar mais a sério. Eu também gostava muito de ir pro projeto, porque tinham crianças de várias idades.
Então, tinham pessoas mais velhas do que eu, tinham pessoas mais novas, e eu acabava andando com um grupo dos mais velhos. E as conversas eram completamente diferentes das que eu podia ter na minha escola, né? A gente, às vezes, conversava sobre a história de Beethoven e sobre física e teorias, e eu achava aquilo um mundo muito fantástico, sabe? Era completamente diferente da bolha da onde eu vivia, dos problemas que eu tinha em casa, da situação que eu vivia, e era um mundo novo. E eu queria explorar cada vez mais esse mundo novo. E aí, um problema que eu tive foi, as pessoas falavam, você não tem como fazer nada, porque você começou tarde, você começou no projeto social, então meio que desiste desses seus sonhos. E eu não entendo o porquê, mas eu não dava ouvidos, assim. Às vezes eu me abalava e ficava chateada um dia, e no outro dia, ok, vamos lá arregaçar as mangas e ver o que eu preciso fazer. Mas as pessoas de fora daquele mundo novo, né? Não, até dentro do projeto falavam isso? Até dentro do projeto, do meio musical. Porque era meio que novo, alunos que vieram de projetos se formarem, sabe? E tá nesse meio querendo se profissionalizar. Inclusive, quando eu entrei na minha primeira orquestra, foi uma situação muito alegre, mas muito triste ao mesmo tempo. Eu consegui meu primeiro emprego numa orquestra aos 15 anos. E foi na orquestra do Instituto Bacarelli, em Heliópolis. Então, de Osasco para Heliópolis. Só que a história de como eu entrei foi muito maluca. Porque eu tinha ido para Campos dos Goytacazes, no Rio de Janeiro, saído do Projeto Guri pela primeira vez para fazer um festival de música, que a gente estava falando aqui no offline, que é diferente dos festivais que as pessoas conhecem. A gente lá tem aulas de manhã, a gente tem ensaios de orquestra à tarde e apresentações à noite. Então eu juntei um dinheirinho que eu tinha, que na escola eu fazia de tudo, gente. Eu vendia brigadeiro, vendia adesivo, fazia de tudo. E juntei o dinheiro e fui pro Rio de Janeiro. E lá as pessoas, não, porque não tem condições, não sei o quê. Eu falei assim, não, vou fazer prova pra orquestra. Quando eu fui fazer prova pra orquestra, sabe quando você tá no meio e naquele meio você é um peixe grande? Só que eu saí daquele meio e eu descobri que eu era um peixe bem pequenininho num lugar imenso, muito vasto. E aí eu fui fazer a prova pra orquestra, só que antes de eu fazer a prova pra orquestra, eu falei pra minha mãe que eu precisava mudar o meu turno escolar, porque os ensaios da orquestra eram de manhã. E eu estudava de manhã. Então, eu contei pra minha mãe que eu já tinha passado na orquestra e que eu precisava mudar a escola pra noite, porque eu ia começar a trabalhar. E aí a mãe, mas que história é essa? E não sei das quantas, e foi lá e me trocou de turno. Só que eu não tinha nem feito a prova da orquestra. Isso já aconteceu tantas vezes na minha vida, com tantas histórias diferentes. Mas aí eu mudei de escola e aí eu fui fazer a prova da orquestra. E quando eu cheguei pra fazer a prova da orquestra, foi horrível. Eu toquei tão mal, mas tão mal, mas tão mal, que geralmente os resultados das provas vêm depois. E nesse dia, o maestro olhou pra minha cara e ele tipo... minha filha, você sabe que... Nossa, tem condições, você estava né? muito nervosa, né? Tava nervosa, eu realmente não tinha o conhecimento que eu precisava, mas eu tinha aquele desejo de fazer acontecer. E como tudo era muito novo pra mim, eu não sabia quem eram as pessoas que estavam na minha frente. Eu falei assim, não, senhor, não tá entendendo. Eu vou entrar na sua orquestra porque eu já mudei de escola, minha mãe vai me matar. Essa vaga nessa orquestra é minha e não sei o quê. O que eu preciso fazer? Eu não vou aceitar um não como resposta. Eu preciso entrar nessa orquestra. E eu acho que eles ficaram tão espantados com a minha reação que aí a gente começou a negociar. E aí... um dos maestros e dos diretores do projeto falou assim, vamos fazer o seguinte, eu vou te dar 1 semana para você aprender algumas coisas que eram muito difíceis no violino. Então, naquela época, ele pediu para eu estudar o concerto do Haydn, pediu para eu tocar o 4º movimento da 5ª Sinfonia de Beethoven, a ópera do Guarani, então era bastante coisa para 1 semana. Nossa. E ele falou assim, se você aprender essas coisas, você volta semana que vem
faz a prova de novo e eu prometo que você entra na orquestra. Não deu outra. Eu estudei muito aquela semana. Eu lembro que minha família, né, já não aguentava mais. Tava implorando pra eu parar de assistir violino, de tocar violino pra assistir novela. Tipo, tava nesse nível. Mas eu estudei muito, voltei. Fui fazer a prova. E é claro que na minha cabeça, lá atrás, eu devia, assim... Eu achava que eu tinha melhorado, assim, extremamente... Muito, assim. Hoje, com a mentalidade que eu tenho, sabendo as coisas que eu sei, eu acho que eu devo ter feito um avanço muito grande, um progresso muito grande. Mas é claro que em uma semana, o quanto que você pode ficar melhor no violino tem um limite, né? Um teto físico ali, né? E de todas essas suas trajetórias aí, teve algum momento que você realmente teve medo de... que a sua fé talvez não foi tão suficiente, você fala, nossa, será que eu vou ter que parar? Será que eu vou ter que desistir? Ou sempre você sabia que no final ia dar certo? Olha, pra falar a verdade, é aqui que a gente começa a história. Porque daqui pra frente as coisas ficam bem desafiadoras. Quando eu cheguei na Bulgária, eu me deparei com a realidade que eu não tinha noção. Eu não sabia falar o idioma. Eu nunca tinha passado por um frio de menos 28 graus. Nossa. Sabe, eu nunca tinha morado longe da minha família. Eu nunca não sabia onde eu podia comer. Eu nunca tinha passado fome, porque eu, sabe, já tive esses problemas. Eu não sabia o que era estudar com o regime soviético. Eu não sabia o que era tortura psicológica. Então, foi realmente muito desafiador. Eu acho que eu fui pra lá com um coração bem inocente e sonhador. E quando eu cheguei lá, a realidade foi bruta. Então, nos primeiros dias eu não sabia me comunicar. Era realmente bem desafiador. Eu não sabia ler cirílico. E ir para a universidade, todas as aulas eram em búlgaro. Eu não tinha o que fazer, eu tinha que aprender búlgaro para poder entender todas as coisas. Eu lembro que eu ia para as aulas de violino e aí eu tinha a parte que eu tentava anotar o que era matéria, e aí embaixo de todas as páginas eu tinha meio que o meu próprio dicionário. Eu lembro que nas primeiras tipo assim, cigulca e violino, porque às vezes a professora tava falando comigo, eu não entendia nem o que ela tava falando, nem o que era violino. Então, eu lembro que as primeiras palavras que eu aprendi em búlgaro era cigulca, que é violino, falchivo, que é desafinado. Então, sabe, você vai pegando ali pedacinho por pedacinho. E assim que eu cheguei na universidade, minha professora me expulsou da universidade em búlgaro, na frente de todo mundo, porque lá na Bulgária, as aulas de violino, elas funcionavam da seguinte maneira: a gente tinha aulas de violino 2 vezes por semana. Uma vez por semana era só você, um pianista e a professora. E no outro dia da semana era todos os alunos de violino da sua professora, tinha que assistir todos os alunos fazendo aula. Então era tudo na frente de todo mundo. E numa dessas aulas ela chegou e me expulsou porque eu fui pra Bulgária sem violino. Nossa. Porque tinha sido roubado e tal. E aí ela começou a me esculachar em búlgaro e eu lá com aquela cara de... Você não tava entendendo o que tava acontecendo ainda. E depois, quando eu saí, os outros alunos vieram tentar conversar comigo e me avisar. E aí eu tive que sair pelos corredores da universidade, ajoelhando, implorando pra professora. Porque falava, não tenho como voltar agora. Eu já fiz muita coisa pra chegar aqui. E aí, ir pra... tentar convencer ela e falar que eu tinha levado um dinheirinho pra comprar um violino e tal. Então, aí ela me deu um desafio. E aí ela falou que eu só podia ficar se, tipo assim, de uma sexta-feira pra uma terça-feira eu aprendesse 10 estudos do Kreutzer. E quem é do mundo da música sabe, mas imagina, sei lá, 10 desafios que você tem que cumprir de cor. E eu tinha que arranjar um violino pra conseguir fazer. E aí eu comecei a estudar. E aí ela convocou todos os alunos pra irem lá, meio que pra me humilhar, sabe? E... Esse é o padrão deles lá, né? O russo, assim, né? E aí, quando eu fui pra minha aula, eu sabia que, tipo, a minha vida dependia disso. Então eu estudei muito. Imagina que você nem deve ter dormido direito esses dias, né? Nossa.
E eu não podia contar pra ninguém das coisas que aconteciam por lá, porque eu sentia que se eu contasse pro projeto, eles iam mandar eu voltar. Se eu contasse pros meus pais, eles iam mandar eu voltar. Então, era tudo eu e eu. Caramba. E nesse momento aí, que você tinha realmente medo? Assim, nossa, agora talvez Ainda não vai dar não. certo. Ainda não? Ainda não. Ainda eu acho que era... A fé era maior, né? A vontade era maior, né? Aqui eu achava que era só um recap, um soluço. É só uma vírgula, mas essa eu ia conseguir. Era um desafio muito grande. Mas eu lembro que eu toquei esse primeiro estudo do Kreutzer, toquei o segundo, toquei o terceiro, ela fez alguns comentários e tal. Quando eu cheguei no 10º, ela só levantou, saiu e bateu a porta. Eu falei, bom, acho que isso significa que eu vou poder ficar. Mas desde então, a minha vida foi um inferno. Era tipo assim, você vai ficar, mas você vai comer o pão que o diabo amassou. E assim foi feito. Então, a Bulgária foi muito intenso. Foi... Eu estudava assim, sabe? A gente pode, só para contextualizar aqui, o pessoal que tá ouvindo, sentir melhor na pele, você pode demonstrar só um trechinho desses estudos? Posso, eu não tenho eles aqui comigo. Ah, mas você não tem... Se souber de cor, não tem problema. É que são estudos mesmo, não é música, assim. São estudos técnicos. Mas... Não, então... Posso... Então tudo bem. Depois você faz. Não, eles são até que musicais, mas são estudos completamente técnicos. E onde eu tava? Que aí você passou, né, a professora bateu a porta. Sim. E quando eu morava na Bulgária, eu estudava 8, 10, 12 horas por dia. Eu chegava a colar os meus dedos com Super Bonder, de tão doído que ficavam, e aí ficava um buraco no meio, aí colocava Super Bonder, lixava, voltava a tocar, dormia com a mão num chá verde, que até hoje eu não sei se funcionava, mas eu tentava para ver se ajudava. Então tinha questão física, tinha questão psicológica, e depois de um tempo eu passei... Era tortura psicológica mesmo. Ela entendia quais eram seus pontos fracos e toda vez era ali que batia. Então depois de um tempo... eu comecei a passar a acreditar nas coisas que ela falava, sabe? Era a minha única referência que eu tinha. Eu tava sozinha, sem meus pais, sem ninguém. Então, ela era... Tudo que ela falava meio que era a verdade ali, sabe? Então, ela falava pra gente repetir, sabe? Tipo, que a gente era tonto, que era idiota e que não sei das quantas. E depois de um tempo, sabe, que nunca ia chegar a lugar nenhum, que até me mandar voltar pro Brasil pra, sabe, falar assim, você vai ter uma carreira melhor se voltar pro Brasil e vender pipoca na rua. Nossa. Então, sabe, nada contra os pipoqueiros. Mas, ou sabe, falar que... Por que você tá estudando violino ainda? Por que você não vai passar o dia no shopping? Você não tem futuro mesmo, sabe? Tipo, era muito intenso. Isso são as coisas mais leves, assim. E aí, depois de um tempo, eu comecei a acreditar. E aí que foi desafiador, porque o meu violino antigo, ele tem manchas, assim, de lágrimas, porque eu estudava todas essas horas, estudava sempre na frente de um espelho e chorando. E... Que aí você começou a ter dúvidas se realmente ia conseguir, por conta do que ela falava. Eu comecei a acreditar que eu talvez realmente fosse idiota, mas aí é que tá. Eu nunca pensei em desistir. E essa é uma coisa que até hoje às vezes é desafiadora, assim, de entender. E eu acho que pra mim, naquela época, uma coisa que me fez continuar mesmo estando super machucada, magoada, exausta, foi pensar no exemplo que eu ia ser pra quem tava vindo atrás de mim, sabe? Que eu sabia que eu tinha começado num projeto que as pessoas achavam que eu não tinha futuro por causa de onde eu vim, de como eu tava fazendo as coisas, e eu acho que eu pensava além de mim. Se eu pensasse só na Ana, eu acho que aí eu teria desistido, né? Mas pensar no legado e nas portas e no caminho que eu podia abrir, eu acho que me fez
continuar, sabe? Nossa, muito poderoso isso. Porque eu ensino para os meus alunos, né? Depois que eles já se formam em hipnoterapeuta, eu tenho outra formação que é só para a gente falar de legado. Só para eles aprenderem a fazer palestra, a contar a história deles E eu tento criar neles um pouco dessa mentalidade de nunca desistir, porque quanto maior você se torna, ou mais você busca, mais vai ter desafios. Então, se a pessoa não tem a mentalidade certa, ela desiste. E aí, uma das coisas que eu bato muito na tecla é que se você faz o negócio por você, pelo que você vai alcançar, pelo seu sucesso, isso é muito pequeno para você estar sempre motivado diante de qualquer obstáculo. Agora, quando você pensa nos porquês, né? Quem que vai ser beneficiado com aquilo que você está fazendo, aí aquilo te dá força para você superar qualquer coisa. E é exatamente isso que você fazia, né? Exatamente isso. Nossa, muito, muito poderoso. É. E Ana, o que você, hoje, trazendo para a vida, o que você aprendeu na sua carreira de música que faz você se tornar... ter uma vantagem competitiva em relação a qualquer outra pessoa que não tem essa carreira na música? Eu imagino a resposta, mas eu quero ouvir de você primeiro. Eu acho que resiliência, curiosidade, uma mente de constante aprendizado. Eu hoje sou PhD, mas eu não acredito que eu sei. Eu acho que a gente se torna mais humilde conforme a gente vai aprendendo mais coisas. Aquela visão socrática, sabe? Só sei que nada sei. Então, antigamente eu pensava que eu tava seguindo simplesmente a minha paixão, mas eu acho que seguir essa curiosidade, sabe? E ver aonde eu posso chegar, os caminhos que podem ser abertos, as pessoas que a gente pode tocar. E eu acho que realmente essa visão de não ser sobre mim me ajudou a chegar mais longe do que eu chegaria se eu fosse mais egocêntrica, se eu posso assim dizer, sabe? Entendi. Interessante que você falou várias coisas interessantes, mas um dos pontos que pra mim é muito óbvio e que talvez pra quem tá ouvindo seja óbvio, mas que pra você é tão natural que é natural seu, que você nem percebe que isso é um diferencial. Que eu também... Eu tenho vários pontos em comum na nossa história, né? Primeiro, eu comecei aos 13 anos também. Que legal. E aos 13 anos também foi quando... Eu te contei um pouquinho antes de começar, né? Que eu não deu certo com a hipnose ali. E aí eu tinha que me apegar a alguma coisa. E foi onde eu escolhi a música também. Porque meu pai, ele gostava muito de música, né? Ele tocava vários instrumentos. E aí ele me ensinou algumas coisas. Começar a tocar teclado. Que aí do teclado foi pro piano. E aí aos 13 anos foi quando eu quis estudar piano. Estudar mesmo, né? Fazer aula e tal. E eu também não tinha um piano. E aí na época eu comecei a estudar numa igreja que tinha na minha cidade. E aí eu ia todo dia lá estudar, né? E aí fui gostando mais do instrumento, até que com, acho que 17 anos, foi quando eu falei que eu queria ser músico, né? Que eu queria ser um pianista, concertista e tal. E aí meu pai falou, bom, você quer... Primeiro ele tentou me dissuadir, né? Falou que isso não ia dar dinheiro, que não era pra mim e tal. Porque ele era militar, né? Era muito tradicional. Só que como eu queria muito, ele falou, não, então é pra fazer sério mesmo, vamos arrumar um professor, achar um professor que realmente vai te ensinar o que você precisa. E aí a gente pesquisou, eu morava no interior do Espírito Santo e achou uma pessoa no Rio de Janeiro, que era, os alunos dele, ele tinha formado vários pianistas internacionais, né, concertistas internacionais. Então ele tinha essa fama por criar esses alunos assim, né? E aí eu fiquei todo animado e tal, meu pai falou, não, então a gente vai fazer um sacrifício aqui financeiro pra você ir todo dia, né? Todo mês você vai viajar lá, às vezes 1, 2 vezes por mês, pra ter um final de semana de aula com esse professor, aí você vai seguir tudo que ele tá falando pra você seguir nessa carreira. E aí eu falei, tá bom, eu quero, só que eu não imaginava como que seria, né? E aí eu comecei a estudar. Aí eu viajei lá, conheci ele, já era um senhor bem velhinho e tal. E aí eu comecei a prestar atenção em detalhes, né? Que
que quando a gente não estuda realmente tecnicamente, a gente acha que é só tocar as notas certas e acabou, né? Sim. E aí ele começou a mostrar alguns detalhes e mostrar o quanto que eu precisava estudar para chegar no nível de perfeição ali de algum detalhe, de alguma peça que eu estava estudando. E aí foi quando ele falou, então o mínimo que você precisa fazer é ter uma rotina, você tem que estudar 8 horas por dia. E ele falou isso também, você já tá começando tarde e as pessoas começam com 3 anos, 4 anos, você começou aos 13, você tem que ter uma rotina no mínimo de 8 horas por dia e essa vai ser a sua vida daqui pra frente. E aí foi quando caí na real, né, o quanto que tinha que estudar e eu comecei. De fato, passei nesse período quase um pouco mais de um ano nessa rotina de acordava às 9 da manhã, aí fazia intervalo de 5 minutos, ia parar só às 6 horas da tarde, ali sentado no piano. E aí eu fui percebendo depois depois aconteceu de perder meu pai e tal, a gente tem mais condição financeira para continuar estudando, só que eu percebi que o que a música me trouxe, né, dessa forma, foi uma disciplina e um foco que, com isso aplicado em qualquer coisa que você queira fazer, a gente consegue, porque se a gente conseguiu fazer aquilo ali, né, um negócio que... Porque não é divertido, né, ficar ali 10 horas 10 horas no numa dia, sala, sozinho. Sozinho, fazendo coisa que às vezes muitas vezes que você nem quer, que as pessoas acham que tocar uma musiquinha legal, né? Não, mas é um monte de exercício chato, né, na maior parte do tempo. E se você consegue ficar ali tanto tempo com essa disciplina, imagina você aplicar isso em qualquer outra área da vida, no negócio, na sua profissão. E eu achava isso puxado, né? Até conhecer os seus desafios, a sua história, até conhecer o sistema da Bulgária, né? Que, olha, eu tô ficando emocionado porque eu não sabia dessa parte da sua história e é aquele sentimento de que você entende o que eu tô falando, então. Sim, eu entendo. Tipo, eu ainda falando sobre estudo, menino, você já sabia de tudo, como que funcionam os estudos e tal. Mas realmente é que eu acho que eu ainda não encontrei uma forma de expressar em palavras o quão desafiador o quão solitário é para as pessoas, sabe? É uma entrega 100%. É uma coisa... E para mim foram anos, né? Anos, né? Anos. E rotina. E diferente de mim, né? Eu tinha... A minha família me apoiava, eu tava em casa e tava ali na minha zona de conforto, né? Entendia a linguagem, não tinha preocupação financeira. Agora imagina para você que tava tudo fora do eixo, totalmente zona de conforto, linguagem, tudo, e as pessoas ainda não acreditando, né? Minando você, puxando para baixo psicologicamente. E assim, acho que se as pessoas entenderem só isso nesse podcast, Ana, eu já fico muito feliz, porque eu vejo que ainda mais hoje na internet, né, com os negócios do digital e tal, as pessoas querem muito crescer rápido, né? Sim. E tem muitos negócios de crescer muito rápido na carreira, crescer muito rápido nos resultados, né? Só que elas querem o resultado, mas não pagam um preço, né? Não fazem as coisas acima da média. E ouvindo só um pedacinho da sua história, assim, as pessoas não estão dispostas a fazer nem 1% do que você fez pelo seu sonho. Então, se elas fizerem, não tem como dar errado, né? Não tem como... Assim, era impossível você não ser uma referência internacional com todo o esforço que você dedicou, com o preço que você pagou, né? Então, é só questão de pagar o preço. Por isso que eu estou muito feliz, assim, com você compartilhando essa história, as suas dificuldades, porque isso vai ser um exemplo para todo mundo que nos ouvir, né? Eu acho que, hoje em dia, as pessoas evitam passar por dificuldades, mas uma coisa que eu aprendi e que as pessoas com certeza já ouviram, mas é muito verdade, que é no desafio que a gente cresce. Então, eu tenho muitas histórias desafiadoras. Eu evito falar a palavra dificuldade, porque é mais um desafio mesmo. Eu acho que eu prefiro encarar dessa maneira, que uma vez que você passa por aquilo, você se torna uma pessoa melhor, você sabe, você tá um passo a mais. E tudo existe uma dedicação, pra mim, foi colossal, assim, sabe? Eu abri mão de literalmente tudo. Todo o conforto que eu tinha. Literalmente tudo.
família, geografia, clima, tudo. Qualquer luxo. Eu cheguei a um período onde eu perdi a minha bolsa de estudos. Não que eu perdi, né? Mas quando eu assinei meu contrato com o projeto, era um ano. E aí, para eles decidirem se ia renovar ou não, passou um período, uns 4 meses. E aí eu não tinha dinheiro, eu não queria, sabe, ficar incomodando e tal. E aí eu lembro que eu juntava moedinha para comprar repolho na feira, porque custava 50 centavos. E aí teve um período que eu só comia repolho, sabe? Umas coisas assim dos sacrifícios serem imensos. E eu acho que hoje em dia são poucas pessoas que passam por isso, porque eu acho que também falta o exemplo. Verdade. As pessoas veem tudo sendo, é fácil, é lindo, você vai lá, faz uma live na rede social, começa a ganhar dinheiro, sabe? Então, acho que as pessoas estão perdendo um pouco dessa resiliência, dessa motivação, da disciplina, porque no final das contas é pra quê? Por quê? E não tem o pra quem também, né? Então, Nossa, muito verdade. E Ana, uma coisa que eu queria te perguntar é qual que foi a sua maior sensação de vitória, assim, de nossa, valeu a pena. Até hoje, né? Porque acho que isso nunca vai parar, né? Até hoje. Pra mostrar que para todo mundo que vale a pena o esforço. Que você contou todo o seu lado difícil, toda a dificuldade, mas... Menina, a gente tá no começo da história ainda, viu? Sim, tô até com medo disso. Porque depois eu ainda fui pros Estados Unidos e depois eu fui pra Austrália. Eu acho que, assim, um ponto muito grande foi quando eu terminei o meu PhD. Que ali era um ponto que eu queria chegar, sabe? Eu queria conseguir me formar e saber que eu tinha dado o meu melhor ali naquele âmbito. Mas, de um modo geral, mesmo que pareça clichê, é verdade. Toda vez que eu subo no palco, eu olho pra trás e eu falo, valeu a pena. Valeu a pena. Valeu a pena. Independente do palco que... Independente do palco. E como você disse na introdução, eu já toquei, sabe, muito na rua. Já toquei tanto em estádio pra, 80 mil pessoas, quanto na rua pra, sabe, 1, 2, 3 pessoas, então. E a sensação de gratidão ali é a mesma? Como que é isso? De verdade. Comparando ali, no estádio para 80 mil pessoas e na rua ali para umas pessoas que estão passando. É diferente. O tocar na rua faz você ter uma conexão mais íntima, né, com a pessoa. É muito mais próximo, você tá, às vezes, olhando no olho da pessoa. Muitas pessoas iam falar comigo e falavam, hoje eu tive um dia difícil, você mudou meu dia, assim, sabe? Então, são experiências diferentes. Entendi. O tocar ali no palco, 80 mil pessoas, meu Deus, sabe? Olha a imensidão. Aquela... É como se fosse graça imerecida mesmo, sabe? De estar aqui, de poder compartilhar. Eu acho que esse sempre foi um dos sonhos do meu coração e um dos meus propósitos, sabe? De levar a música para lugares cada vez mais amplos, para tocar as pessoas de diferentes formas. Então são experiências diferentes, mas ambas dão gratidão. Nossa, é bem diferente, né? Então... Nossa, que interessante. E hoje, qual que é seus próximos passos hoje? O que você está focando na vida hoje? Bom, eu tive uma experiência na Austrália e aí eu comecei até a viralizar nas redes sociais e tal. E com isso, vieram muitas pessoas conversar comigo falando que elas nunca tinham visto um violino ou ouvido um violino na vida. E o meu propósito começou a ficar cada vez mais evidente no meu coração, sabe? Senhor, o que é pra eu fazer aqui, sabe? Por que eu passei por tudo que eu passei? Pra onde eu preciso ir? E eu nunca tive a ambição de ser famosa, mas eu sempre tive a ambição, talvez essa não seja a palavra certa, mas eu queria ser a melhor que eu pudesse ser, sabe? Eu sempre acreditei que quanto mais alto eu chegasse,
mais caminho eu também pudesse estar abrindo para outras pessoas, para chegarem a lugares ainda mais alto que eu, sabe? Hoje eu vejo que no Brasil, no mundo no geral, mas no Brasil eu senti isso bastante, que as pessoas não têm convivido muito com o belo. E existe essa narrativa, sabe? Que tipo, é bonito ser feio e tal. E eu acho que é uma coisa que a gente às vezes se fala pra esconder uma ferida que a gente tem. Não ocorre. Mas eu acho que o belo é tão evidente quando você vê uma coisa muito bonita, quando você ouve uma coisa muito bonita, realmente tem o poder de nos tornar humanos, sabe? Então eu quero levar o violino para palcos cada vez maiores, sabe? Poder, ao mesmo tempo que eu posso conversar com uma pessoa que mora em São Paulo, que é, sei lá, tem uma condição financeira melhor, conversar com uma pessoa que mora no Nordeste, que talvez, sabe, a minha família, como eu disse, né, de Pernambuco, conversar com, sabe, todos os âmbitos de pessoas e mostrar que o violino não é uma coisa elitizada, não é só para alguns. Então, eu sei que é mais um desafio, né? Porque o mundo da música clássica é muito fechado, assim. Você faz a música clássica e aquilo. E aí tem a vertente do jazz também. E eu tô ali meio que no meio de tudo agora, tentando levar o violino para mais pessoas. Então, eu acho que agora eu realmente penso em crescer para levar esse propósito, para levar a mensagem e para mostrar que ainda existe beleza por aqui. Levar o belo para mais pessoas, né? Exato. E eu acredito muito nisso. Eu acho que isso já tá muito no caminho disso, né? Se Deus quiser. Sim. É porque o seu estilo, né? A forma de você se comunicar com as pessoas nas redes sociais, ali já aproxima muito, né? Aquilo que você falou da rua, né? Da música da rua. Sim. Acho que já tá fazendo isso nas redes sociais. Acho que só questão de tempo para você impactar ainda mais pessoas e levar esse belo, né? Espero que sim. Eu lembro... Eu quero fazer uma pergunta mais técnica aqui. Na sua opinião, o violino é uma dos instrumentos mais difíceis que tem? Com certeza. Eu lembro quando eu começando a estudar piano ali com uns 14, 15 anos, aí ainda não fazia as 8 horas por dia, né? Aí eu matando de fazer uns exercícios lá, entendendo o que era a questão da interpretação e tudo mais. E aí meu professor também tocava violino, né? E aí ele falava, mas você acha que o piano é difícil? Violino é muito mais difícil. E aí eu ficava ali com raiva dele, que violino é mais difícil? Por que violino São muitas variantes no violino, né? Tem toda a questão da afinação, que, sabe, uma diferença milimétrica faz uma outra nota, e tem todas as questões também de variabilidade do arco, que não é simplesmente passar o arco na corda e fazer um som. Tem muitos detalhes por trás. Então, para você conseguir um som bonito no violino, sabe? Conseguir os elementos básicos são difíceis. Você que cria o som ali, basicamente, exatamente, né? Os elementos básicos, eu acho que às vezes os pianistas ficam bravos por isso, mas os elementos básicos do piano estão ali, sabe? Que você pode apertar a tecla e sai um som. Sai o som correto, entre aspas. No violino tem essa dificuldade adicionada, sabe? É claro que cada instrumento tem os seus desafios, mas convivendo com muitos músicos, estando nesse meio, eu acho que o violino com certeza é um dos mais difíceis. Né? Sim. E tem alguma lição de vida, assim, que o violino, agora do instrumento, assim, as suas práticas, o violino te ensinou? Que faz sentido para outras pessoas, que você pode compartilhar? A paciência. E a disciplina. Porque nem sempre o que a gente planta hoje, a gente colhe hoje. Então, às vezes, você tá plantando um exercício que vai dar resultados daqui um tempo. E depois você começa a entender que porque você praticou e você fez aquilo, que hoje você consegue fazer uma outra coisa, sabe? Então, não tem esse imediatismo.
É realmente a Tem questão que ser paciente, né? da paciência, do conviver comigo mesma também, sabe? A gente passa muito tempo sozinho, muito tempo isolado, e tá sempre ali se lembrando do porquê. Por quê? E aonde eu quero chegar, e o próximo desafio. Inclusive, uma vez eu dei uma entrevista para uma empresária muito grande aqui do Brasil. E ela falou, menina, mas você só vive movida a desafios? E no começo, quando ela falou, eu achei que fosse uma coisa negativa, assim. Mas hoje eu acho que é uma coisa positiva, porque eu acho que eu preciso de um norte. Porque se você não tem um objetivo, qualquer lugar onde você chegar tá bom. Então eu sempre busco ter um objetivo para chegar ali, e aí eu meio que tenho não diria controle, mas eu tenho uma previsibilidade de onde eu quero chegar na vida e de como chegar lá. Então... Entendi, faz sentido. Eu entendi isso no piano também, uma forma um pouco diferente, sobre plantar e colher, e você tem que plantar aquilo que você quer colher. Se não plantar, você não vai colher. E eu entendi isso num dia, depois de um tempo que eu já estava estudando lá com o pianista lá famoso, e aí eu tinha que fazer aquela rotina de estudo e tal, e aí depois de vários meses já nessa rotina, ali sem falhar basicamente nenhum dia, aí teve um período que eu fiquei, acho que doente, gripado, e aí eu tava com energia mais baixa. E aí eu ia de 15 em 15 dias lá, né, fazer essa viagem. E aí sei que logo que eu voltei de uma viagem, eu fiquei meio gripado, e aí eu não consegui engrenar já naquela semana os estudos naquele ritmo. E aí eu perdi alguns dias da semana, aí mais pro final de semana eu já não estudei direitinho, meia boca, assim, não completei as horas. E aí na outra semana eu achei, não tá indo bem, depois... Aí fui meio que empurrando com a barriga, assim, estudando meio que de qualquer jeito, né? Sim. Durante esse período até o próximo encontro. E o resultado é que eu cheguei lá no próximo encontro sem as tarefas cumpridas, né? Sem as peças, os exercícios que eu tinha que ter treinado. Aí e na cabeça eu indo um pouco meio que criança mimada, assim, no sentido de, mas eu não deu, poxa, fiquei doente, a escola tava corrida e tal, não sei o quê, já com as desculpas prontas, sim, assim, me achando no direito, né? E eu achando que ele ia chegar lá, ia me dar um esporro, mas eu ia argumentar, ia falar que não sei o quê. Aí eu cheguei lá, ele não falou nada, né? Falei, então senta aí, né? Mostra o que você estudou, como que tá, mostra essa peça aqui. Aí eu comecei a fazer e tava muito similar com a vez anterior, né? A aula anterior. Aí, tá, faz o outro agora, o outro exercício, aí também a mesma coisa, faz o outro. E aí ele viu que eu não tinha evoluído, aí ele olhou pra mim e falou, não sei o que você fez, não sei se você não estudou e tal, mas você não evoluiu basicamente nada, então não tem como eu te passar mais coisa, então aproveita o tempo aí, vai estudando aí, e qualquer coisa eu tô por aqui, não sei o que, depois eu volto. E foi isso. Tipo, perdi a minha viagem, e ele falou, o resultado é seu, o estudo é seu, faz o que você quiser. Exato. E aí que eu entendi essa questão, né, Tipo, eu não tava fazendo pra ele, né? Eu tava fazendo por mim, eu tava pedindo ajuda dele, eu tava pagando pra isso. E eu simplesmente joguei fora. Autorresponsabilidade. Aí que caiu a ficha em mim da autorresponsabilidade, né? E eu vejo isso muito... O contrário disso, muitas vezes nas empresas, né? Nos funcionários e tal. Das pessoas, às vezes, sentem que estão fazendo alguma coisa, trabalhando pro chefe, pra empresa, e não para elas gerarem o resultado delas, né, ali com a ajuda da empresa. Outra coisa, eu acho que as pessoas esquecem dos micro-resultados. Porque quando a gente tá estudando ali todos os dias, é todos os dias plantando. Às vezes a gente quer fazer tudo num dia só, mas não tem o mesmo resultado do que quando você faz ali um pouquinho cada dia, sabe? Então, é aquela questão, sabe, do 1% de progresso todo dia, mas fazer aquele progresso diário vai muito além, muito mais eficiente e eficaz do que você tentar fazer tudo num dia só, sabe? Tudo num sábado, e aí vai lá e estuda várias horas e acha que vai ficar bom, porque o nosso cérebro funciona de uma maneira diferente, a maneira como a gente assimila, até a nossa psicologia mesmo, a gente ficaria muito mais nervoso, por exemplo, se você tivesse que dar uma palestra
e visse tudo só num dia antes da palestra do que se fosse, sabe, aos pouquinhos. E aí vem esses valores, sabe, a disciplina, até o autorrespeito, porque às vezes a gente coloca várias coisas na frente do que é prioridade pra gente e acaba não realmente engajando com aquilo que é importante pra gente, se colocando de lado numa coisa que vai ser tão importante. E aí acaba tendo crise de ansiedade, tendo, sabe, tantos problemas que a gente vê hoje em dia. Uma frase que o Joel J fala, né, que tem a ver com isso não precisa acelerar, basta não parar, né, que é todo dia você continuar a fazer um pouquinho. Exatamente. E a clareza também, né, do que fazer. Do que fazer, eu acho né? que isso é uma questão mais difícil hoje em dia, porque, querendo ou não, eu acredito que existe sim essa questão da obesidade de conteúdo e das pessoas, às vezes, até quererem ir por um caminho, mas não saberem por onde começar. Sim, a ilusão de estar sempre ocupado, né? De estar sempre fazendo alguma coisa, mas sem a clareza, é a mesma coisa que não fazer nada. Né? Exatamente. E aí? Bom, mas a gente vai conseguir ver uma palhinha ali para conhecer um pouquinho do seu trabalho? Vamos. Enquanto você prepara, eu queria falar dos patrocinadores aqui. Lembrando que esse podcast é patrocinado pela Omni Brasil, que é o maior centro de treinamento de formação em hipnoterapeutas profissionais do Brasil, que são pessoas que ajudam as pessoas a se libertarem da ansiedade, depressão, síndrome do pânico, alergias, doenças crônicas, de forma rápida e assertiva. Então, se está buscando uma carreira diferente para ajudar pessoas, pesquisa aí Omni Brasil, ou me chama lá no Instagram que eu te passo mais informação como você pode fazer isso. Ô, Ana, já puxando um pouquinho da sua missão, né? Já quero abrir um espaço aqui para você mostrar o violino como algo simples, né? Que todo mundo pode ter acesso à essência do violino, a esse instrumento. Então, só apresenta o que é o violino, né? Para as pessoas e depois faz a sua palhinha. Bom, vou começar pela parte que ninguém sabe o nome. Não ninguém, né? Mas a maior parte das pessoas chamam de varinha, que é essa parte que é o arco. Uma curiosidade que eu sempre gosto de mostrar para as pessoas é que essa parte branca aqui, ela é crina de cavalo. Deixa eu mostrar para vocês. Então, quando a gente tira, olha só como fica. E aí, às vezes, as pessoas perguntam, né? O que é essa parte branca e tal? E essa parte a gente coloca uma resina que chama breu, e aí ela faz o atrito com a corda. O violino é um instrumento secular, né? Então, começa lá na Renascença com a lute, aí tem as evoluções do violino. Esse meu violino aqui é de 1878. Caramba! E as pessoas acham que só dá... Às vezes muitas pessoas acham que só dá pra tocar música clássica, mas dá pra fazer muita coisa legal com o violino. Hoje eu quero compartilhar uma música que talvez muitas pessoas já tenham ouvido no Instagram, e que é a Anunciação, do Alceu Valença. Então eu vou tocar um trechinho pra vocês. Vou começar de novo, porque eu não sabia pra onde olhar. Uau! Nossa, que profundo, né? É uma música, como você falou, popular, né? Mas não sei se quem tá ouvindo sente isso, né? Mas
Mexeu com as emoções aqui dentro. Não sei se foi a forma que você interpretou. Nossa, mas é poderoso. Obrigada. Nossa, que demais. E é isso, né? Eu acho que as redes sociais, hoje, querendo ou não, funcionam como um abrir de portas para muitas coisas, né? Então, eu tenho usado as minhas redes para levar essa mensagem, para mostrar um pouco de lados diversos do violino, sabe? Desde o clássico ao contemporâneo. E a gente sabe na psicologia que a gente gosta daquilo que a gente é mais exposto. E eu acho que existe pouca exposição dessas questões. Então eu tô aqui para tentar ser aquela força que tá indo contra a maré, mas de mostrar e de apresentar para muitas pessoas um pouquinho desse lado. Uma sementinha, né? Uma sementinha. Plantando, e é importante não parar, né? Como você falou. Exatamente. Então aproveita e fala as suas redes sociais aí para as pessoas conhecerem mais o seu trabalho. Com certeza. Olha, gente, se vocês não sabem se gostam de violino ainda, já aconselho a ouvir alguma coisa, e eu acho que gera curiosidade. Muitas pessoas falam pra mim que acabam se apaixonando. O meu Instagram é Ana com 2 N's, Murakawa é MURAKAWA.violin, tipo violin, que é violino sem o O no final. Então, Ana Murakawa. A gente vai deixar aqui também o arroba dela. E em todas as outras redes sociais tá como Ana Murakawa. Então pode acompanhar por lá. Nossa, que demais, Ana. Ana, só pra gente finalizar, a gente vai ter que marcar uma segunda vez pra acabar de contar as histórias, não, né? Por favor, parte 2. A parte 2. Só o que você falou, que foi só um pouquinho, já deu todo esse impacto. Você falou que tem muito mais coisa ainda. Então vamos ter que fazer a parte 2. Mas a gente sempre finaliza com uma pergunta que é, assim, na sua visão, para uma pessoa ter uma mente poderosa, o que ela precisa começar a fazer e o que ela precisa parar de fazer? Eu acredito que a gente precisa começar a entender quem a gente é e aonde a gente quer chegar, e parar de ser apenas um coadjuvante da nossa história, sabe? Eu deixo a vida me levar. Às vezes eu sinto que muitas pessoas vivem um pouco disso. Não sei o que eu vou fazer, não sei pra onde eu tô indo, mas eu tô indo. Então, perfeito. Tentar traçar uma história onde você possa realmente protagonizar algo que seja maior que você. Nossa, que poderoso. Demais, Ana. Então, conversei aqui com a Ana Murakawa. Obrigado, Ana. Gostou do bate-papo? Obrigada, Michael. Amei. Já estou pronta pro próximo. Também tem que marcar o próximo. Obrigado por estar aqui com a gente, por compartilhar um pouquinho do seu trabalho, pelas histórias de superação. Tenho certeza que vai ajudar muita gente. E compartilha esse podcast, compartilha. Se você está vendo aí pelo YouTube, já se inscreve no nosso canal, deixa o seu like para o YouTube ajudar a entregar para mais pessoas, e compartilha com todo mundo isso aqui, porque a história da Ana pode inspirar e vai inspirar muita gente aí que acha que tá passando por algum desafio, né, Ana? Mas eles não viram nada. Imagina você passar por desafio que tá passando lá na Bulgária. Aí é um desafio de verdade, né? Então, obrigado, Ana. Obrigada, eu que agradeço. Mais uma vez, honrada de ter esse convite. E mal posso esperar também para assistir os próximos podcasts aqui. Isso aí. Então, é isso, pessoal. Até mais.